Olá, eu começo este programa com um alerta que consta no novo relatório da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. 1 a cada 4 brasileiros sofre com a falta de comida de maneira moderada ou grave, ou seja, são pessoas que correm o risco de ter que pular refeições, ficar por um dia ou mais sem comer. Em números absolutos, 12 milhões e 100 mil brasileiros começaram a integrar essa estatística quando são comparados os últimos 4 anos. Número comparável ao de habitantes da maior cidade do país, São Paulo. Essa situação também ocorre em diversos países e pode se agravar, já que o impacto da pandemia ainda não foi totalmente mapeado. No ano passado, 1/10 da população global, até 811 milhões de pessoas, estava subnutrida. Esse cenário impacta diretamente a meta de erradicar a fome no planeta até 2030. Eu e as minhas colegas Lia Bock, Thaís Hered e Rita Vutti damos boas-vindas ao CNN Nosso Mundo. Logo na abertura, a gente mostrou dados que revelam uma onda crescente de fome, não só aqui no país, mas em todo o mundo. E quais ações nós, indivíduos, podemos adotar para mudar esse cenário tão pessimista? No programa de hoje, vamos falar muito sobre o poder do voluntariado em tempos de crise. E quem nos ajuda nesse desafio é um dos nomes mais experientes quando o assunto é terceiro setor. Do vasto currículo, eu destaco o trabalho dele como diretor executivo da Anistia Internacional Brasil, onde implantou um Plano Nacional de Direitos Humanos. Em janeiro, vai completar 5 anos à frente da Fundação Ford no Brasil. Entidade que anunciou neste ano o equivalente a 49 milhões de reais para mulheres negras em contexto de violência e para a defesa de indígenas e quilombolas. No CNN Nosso Mundo, o diretor da Fundação Ford no Brasil, Átila Roque. Átila, seja muito bem-vindo aqui ao CNN Nosso Mundo. Enorme prazer. Muito obrigado pelo convite. Acho essa uma ótima oportunidade, um momento bastante central para a gente falar sobre solidariedade, engajamento cívico, compromisso empresarial com as desigualdades. Obrigado, Luciana, pelo convite. E eu vou me utilizar muito aqui da sua experiência, inclusive começo com ela agora. Você dedicou boa parte da sua vida, eu diria, a combater injustiças sociais e raciais. Trabalhou lá no IBASE, lá no início acho que da sua vida profissional com o Betinho, justamente combatendo a fome. Depois foi para a Anistia Internacional, trabalhou com as questões de violências e violações de direitos humanos. E hoje, nesse contexto, eu queria uma avaliação sua, porque a gente está lidando com tudo isso ao mesmo tempo, além de frequentes ameaças à nossa democracia. Eu queria uma avaliação desse contexto. Você diria que é um dos piores contextos da nossa conjuntura? Olha, eu não diria que é um dos piores, ou não é o pior, mas certamente está entre os mais difíceis. Porque, veja, a gente precisa pensar o tempo do Brasil no curto, médio e longo prazo, né? Nós vivemos nos últimos 30 anos um processo muito importante que foi de avanço no sentimento de uma cidadania engajada, comprometida com direitos. Avançamos de forma importante no fortalecimento da democracia. E isso veio acompanhado de uma crescente sensibilidade tanto dos organismos governamentais quanto da própria sociedade civil, das organizações da sociedade civil e do próprio cidadão, em relação à urgência que é você enfrentar a agenda das desigualdades no Brasil, junto com a agenda de direitos de uma maneira mais ampla. O contexto atual é um contexto de regressão nesse sentido, né? Nós estamos vivendo não apenas um avanço ou pelo menos uma disputa muito grande em torno do valor da democracia, estamos enfrentando retrocessos e também uma disputa em torno da importância da igualdade e da defesa de direitos, e do ponto de vista do aprofundamento do enorme gap econômico, social e educacional que a gente já experimenta, no qual infelizmente somos campeões, estamos vendo também um agravamento. A Covid e a pandemia colocou isso em grande destaque, né? Então, acho que o momento atual
é quase como que uma tempestade perfeita, né? Nós estamos vivendo uma convergência de crises, né, política, econômica, humanitária, de saúde, que traz um enorme desafio para nós que estivemos ao longo da vida, né, comprometidos com a agenda de igualdade, com a agenda de justiça e com a agenda de direitos. Você não destacou na sua primeira resposta, mas eu vou insistir nesse ponto, que é a questão do combate à fome, sabe, Átila? Porque eu acho que a gente agora vive realmente um momento dramático. A gente conseguiu sair do mapa da fome em 2014, mas a gente vem voltando a isso que talvez seja um dos problemas mais duros que a gente tem que enfrentar no Brasil e com muita celeridade agora, justamente nesse momento de pandemia que veio agravar o que já estava ruim. Queria que você me falasse sobre a agenda de combate à fome. Essa é uma agenda que, de forma trágica, voltou a ganhar, voltou a ganhar o sentido de urgência, né? Porque nós estamos vendo ela se aprofundar e voltar a levar o Brasil de volta para uma situação que a gente achava que estava em caminho de superação. A fome, ela é a expressão extrema da exclusão social e da desigualdade, e ela acompanha a história do Brasil em diferentes momentos, né? Nós vimos, por exemplo, você citou a campanha da fome e o Betinho. Talvez esse tenha sido, meados da década de 90, um momento em que a sociedade, talvez pela primeira vez, tenha despertado de uma maneira massiva para a necessidade de enfrentar a agenda da fome, não apenas como uma agenda, digamos, de caridade ou de solidariedade, ainda que ela seja, mas como uma agenda estrutural, né, para a promoção da igualdade no Brasil. Não dá para pensar democracia ou desenvolvimento num país que você tinha, àquela altura, cerca de 30 e poucos milhões de pessoas indo dormir com fome todos os dias. Então, eu acho que a lição que a ação da cidadania e a campanha da fome àquela altura, e o Betinho, o Herbert de Souza, ele foi um herói, eu diria, nacional em relação a esse tema, foi justamente despertar a sociedade, as instituições, os organismos governamentais e os agentes econômicos para a agenda da fome como uma agenda de cidadania, não como uma agenda de caridade ou apenas de responsabilidade individual. Eu acho que é esse aspecto, talvez, que hoje seja muito importante você resgatar para que a gente não dê um passo atrás, né? A agenda da fome e a agenda da garantia da segurança alimentar, ela é uma agenda central para a defesa e garantia de direitos. Ela é uma marca, infelizmente, da estrutura de desigualdade do Brasil. Ela não atinge de forma, evidentemente, uniforme todas as populações. Ela afeta mais particularmente a população negra, ela afeta mais particularmente mulheres, ela afeta mais particularmente populações tradicionais e indígenas. Então, ela é um retrato exacerbado, extremo, agudo das nossas desigualdades. Portanto, ao pensar a agenda da fome, nós precisamos trazê-la e mantê-la no marco da agenda da cidadania, do direito e da democracia. Lia Bock. Átila, hoje a gente tem um protagonismo muito forte dos jovens negros e periféricos, né? Tanto na política como nas artes. A gente tem também um recorde de pessoas trans eleitas nas câmaras de todo o país e até marcas que tradicionalmente negligenciaram pautas antirracistas ou anti-homofóbicas, se posicionando a respeito disso. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma força reacionária muito atuante e muito crescente, né? Eu queria te ouvir sobre essas duas forças crescendo nesse mesmo território brasileiro. Como você vê isso e qual que é a sua expectativa em relação a essas duas forças aí opostas? Obrigado, Lia. Eu acho que você traz um ponto muito importante. Assim, uma das coisas que a gente verificou ao longo desses últimos 20 anos foi justamente a entrada em cena, veja só, a entrada no sentido da sua visibilidade, porque sempre estiveram nas lutas sociais dos territórios, né? Mas a entrada em cena na esfera pública, digamos assim, de novos, para usar uma expressão meio chavão, né? Novos atores sociais,
que não são exatamente novos, mas que ganharam importância à medida em que a agenda da democracia, da participação e da igualdade, ela passa a ganhar centralidade. E entre esses novos atores, você destacou, para mim, aqueles que estão trazendo talvez a maior novidade, que são, em primeiro lugar, a juventude periférica, negra, das periferias de nossas cidades, tanto nos grandes centros urbanos, Rio, São Paulo, mas também no Norte, também no Nordeste, também em outras regiões do país. Você tem hoje uma vitalidade trazida pelo ativismo, pela juventude, que é absolutamente extraordinário e vem provocando o campo dos atores tradicionais, por um lado. Por outro, você viu também a emergência das mulheres, né, em diferentes frentes, as mulheres como portadoras de novidade do ponto de vista da agenda da igualdade, elas também estão trazendo uma contribuição tremenda. Junto a isso, bom, as populações LGBTQI+, e toda a agenda da igualdade que elas trazem, por trazer, inclusive, no seu próprio corpo, né, a marca da violência homofóbica, da violência das várias discriminações, e os povos indígenas, que, em última análise, são aqueles que vêm desde sempre, desde que o Brasil é Brasil, junto com as populações tradicionais, em particular negras, né, quilombolas, disputando o sentido do país, disputando a quem esse país deve responder. Então, a luta por direito à terra, a luta por proteção e uso dos recursos naturais tem sido uma luta central nesse mundo que a gente vive, em que muitas vezes o interesse privado, com frequência, se sobrepõe à ideia de igualdade e de interesse público. Então, assim, é muito legal você trazer isso, porque eu vejo, sim, essas populações, em particular, como aqueles que estão, eu costumo usar a expressão, são os portadores de futuro, né? E são aqueles que estão disputando, aí sim, com essa onda, porque nada se acontece sem disputa, né? Na verdade, o Brasil é um país ainda muito novo do ponto de vista da história, né? E nós ainda temos uma herança brutal, né, da escravidão e, sobretudo, da maneira como a abolição se deu, né, que é marcada por um racismo estrutural bastante agudo que segue informando de uma maneira muito premente todas as relações sociais no Brasil. Então, esses atores, eles se colocam em cena disputando com esses valores que hoje parecem ressurgir ou ganhar um novo fôlego e tentar novamente retroceder nessa agenda. É um momento bastante crítico, eu diria, o que nós estamos vivendo, mas eu sou uma pessoa que tendo a olhar o mundo com muita esperança. Então, eu busco esperança em alguns lugares, e aí talvez são justamente nesses movimentos e nessas ações que me fazem acreditar que não vai ter retorno, né? Que a gente vai seguir avançando em torno dessa agenda, apesar do momento atual parecer dizer tudo ao contrário em relação a isso. Thaís Herédia. Oi, Átila. Átila, eu li um artigo seu recente no Nexo Jornal, que, aliás, adorei, você virou colunista recente lá, né? E você fala do papel do povo cidadão, com um hífenzinho no meio, ou seja, como este ator que você acaba de descrever aqui. E, na sua resposta anterior, você falou da questão da cidadania, do direito e da democracia. Eu entendo que você está percebendo nesse engajamento que você acaba de descrever um avanço num perfil da cidadania brasileira que sempre foi ali calcada no tal do direito adquirido e não no direito coletivo. É por aí? Você acha que tem um avanço da ação desse povo mais cidadão, mais engajado, na batalha não mais pelo direito adquirido, mas pelo direito coletivo? Obrigado, Thaís. Eu acho que sim. Assim, uma resposta curta, eu diria sim, por quê? Veja, nós estamos vivendo um momento na história brasileira, de certa maneira até além do Brasil, mas vamos falar do Brasil, em que a sociedade, de uma maneira mais ampla, está se perguntando sobre o que quer ser no futuro, né? Nós queremos ser uma sociedade de iguais na nossa diversidade, mas de iguais no sentido da nossa humanidade,
com os mesmos direitos e acesso a todas as possibilidades que a vida oferece. Porque, historicamente, não foi assim, né? O Brasil ele foi educado, treinado e capacitado para a desigualdade. E a cidadania, ela é um conceito, a cidadania como um conceito que permite acesso a bens e direitos sociais, ela sempre foi muito restrita no Brasil. Ela foi restrita primeiro porque nós fomos um país de pessoas escravizadas e grandes proprietários de terras, né? E, em grande medida, na esfera da propriedade, seguimos assim, com uma enorme concentração. Nós fomos um país em que a própria ideia de uma humanidade comum ela não foi estimulada, muito pelo contrário, né? Nós, durante muito tempo, vivemos a ideia de que uma certa humanidade tinha uma ascendência sobre a outra, né? Nós somos o país do embranqueamento, somos o país das teorias eugênicas que predominaram em uma parte da nossa elite de maneira muito forte, até muito recentemente, e a gente fala pouco disso, né? Então, às vezes, a gente se espanta com um certo desprezo pela vida que a pandemia tem jogado na nossa cara, e que, de certa maneira, parece que, para alguns, a vida das pessoas não importa, pode-se morrer à vontade, mas isso não é novo, né? Isso é apenas um renascimento, um ressurgimento de uma tradição eugênica que sempre marcou muito a nossa sociedade. Então, esse tema, né, o tema da cidadania e da igualdade, eles são temas que provocam o Brasil naquilo que ele tem de mais profundo, naquilo que ele tem de mais permanente. Ao mesmo tempo, né, ele aponta para a possibilidade de mudança, né? Ele aponta para uma percepção de que nós não estamos fadados, né, a ser assim para sempre, né? Muito pelo contrário, nós vimos, né, ao longo de toda a nossa história, apesar de todas as projeções e perspectiva contrária a isso, que os povos indígenas sobreviveram e cresceram, foram capazes e têm sido capazes até agora, a despeito do genocídio a que foram submetidos, manter a sua tradição e a sua luta viva, ainda hoje e com muita força e com muita potência. Os negros, né, como diz a escritora Conceição Evaristo, de uma maneira muito potente, né? Eles combinaram de nos matar, mas nós decidimos não morrer, né? Então é mais ou menos isso que a gente enfrenta em relação à população negra, né? Com todas as questões que a gente enfrentou ao longo da nossa trajetória, estamos vendo hoje uma potência, um desejo de vida, uma capacidade criativa, uma força política muito intensa. Então são esses elementos que me fazem acreditar que o momento que a gente está vivendo é um momento em que a gente vai ter que fazer escolhas como sociedade, né? E quando eu falo escolha como sociedade, significa que nós, como cidadãos, né, nós, como organizações da sociedade brasileira, nós, como detentores de privilégios e de poder, nós, como empresários, representantes eleitos, etc., todos temos o nosso lugar de responsabilidade. E a régua que vai medir se nós estamos caminhando, vai medir a maneira como nós estamos caminhando, é a régua da igualdade, é a régua da justiça social. Rita Vu. Átila, a gente sabe que a pandemia ela expôs ainda mais, né, as desigualdades da sociedade com relação à justiça social e equidade, né, trazendo à tona a questão do racismo como estrutural, como você já falou. Nesse momento de crise, né, frente à não resposta do Estado, a sociedade civil, comunidades e organizações que tomaram a frente no enfrentamento da pandemia e ajudaram das formas mais variadas as populações mais vulneráveis, né, como a Emicida diz, tudo que nós tem é nós. Como que você vê esse engajamento hoje e como que as instituições podem ajudar para que esse movimento não se perca? É muito interessante isso, Rita. Quando a gente observa a reação da sociedade, a gente vai verificar que foram justamente aquelas populações que mais sofreram, que foram mais atingidas pela pandemia e que ficaram, sem dúvida nenhuma, mais desassistidas
por conta da resposta pífia, né, para não dizer pior, do Estado, foram elas que reagiram de maneira mais proativa. Foram elas que mobilizaram outros setores, que convidaram a sociedade para olhar para os seus para como a pandemia estava atingindo os seus territórios. Aí são muitos os exemplos, e são exemplos absolutamente comoventes, né? Se você olha desde Paraisópolis, em São Paulo, ou o complexo de favelas da Maré, aqui no Rio de Janeiro, nós vamos ver uma capacidade criativa e uma capacidade de resposta, de ação absolutamente impressionante. Eu acho que isso precisa ser sublinhado, porque eu acho que a gente precisa guardar, aprender com essa experiência. É claro que isso não é suficiente, né? O tamanho do problema do Brasil, ele requer, primeiro, uma postura realmente mais responsável e comprometida com a defesa da vida por parte das diferentes instâncias do poder público, do Estado, do Judiciário e de outras instâncias governamentais ou do Estado. Segundo, é fundamental, eu acho que essa é a provocação, que essa mobilização dos mais pobres, né, traz para a agenda pública. É fundamental que aqueles e aquelas que detêm efetivamente recurso e poder se disponham a reconhecer, primeiro, o seu lugar de privilégio, né? E reconhecer que esse lugar de privilégio ele não é um mérito simplesmente da sua capacidade criativa ou de negócio, não. Ele está profundamente vinculado essa trajetória que a gente veio falando da história brasileira, né? Que permitiu que alguns, né, acumulassem, inclusive de uma maneira absolutamente escandalosa, um volume de recurso e poder desproporcional ao que, inclusive, pode ser gasto, utilizado em muitas vidas, em muitas gerações. Então, esse setor precisa se conscientizar, precisa reconhecer que, para que a gente avance como sociedade, né, para que a gente alcance um lugar que o potencial do Brasil nos oferece, eles vão ter que assumir um compromisso com a igualdade, né? E eu acho que é esse o marco, é essa linha que a pandemia talvez tenha trazido de provocação. Porque as ações de resposta à crise, ela podem ser e devem ser de duas naturezas. Uma são aquelas ações de solidariedade, de empatia, de indignação que leva você a querer doar, a querer se mobilizar para ajudar quem está do seu lado. Isso é muito importante, né? Isso é fundamental. Mas uma outra ação que tem que estar vinculada a essa é aquela que procura ver no longo prazo, em que a minha ação vai ajudar, vai garantir que esse quadro não se repita, que nós saiamos desse momento terrível e doloroso que estamos vivendo, mais estruturados como sociedade para responder politicamente a desafios dessa ordem. E aí, aqueles e aquelas que têm privilégio, que têm poder, que têm recurso, precisam avançar. Acho que nós demos um passo importante, né? Houve um aumento importante nas doações de empresas e de pessoas com recurso ao longo da pandemia. Acho que o próprio campo da chamada filantropia privada brasileira, as fundações, os institutos e outras organizações que doam, também se fizeram presentes. Agora, a pergunta que fica é que medidas serão tomadas para que isso seja mantido e seja sustentado? Acho que essa é uma pergunta que nós todos e todas vamos ter que buscar formas de responder e vamos ser cobrados por isso. Átila, eu vou aproveitar que você já trouxe aqui a fala potente ou a frase potente da escritora Conceição Evaristo. Eu queria conversar com você ou te provocar, e eu te pergunto sobre como o racismo estrutural que você já trouxe aqui para a gente causa mortes entre os negros. E aí eu digo da violência, são os negros que mais morrem no Brasil, 70%. Da violência policial, são eles 8 em cada 10 também que mais morrem, são assassinados. Eu digo agora da pandemia, da fome e de todas as outras estruturas. É o que a gente chama de necropolítica, ou que o Attila Mbembe chama de necropolítica, é o deixar morrer e matar que está institucionalizado no Brasil? Sem dúvida, tem a ver com
isso que a gente falava antes do racismo estrutural, estabelecer uma hierarquia sobre vidas que merecem ser vividas e vidas que não estão aí para serem reconhecidas como de valor. Ou, colocado de outra maneira, talvez como a Judith Butler, né, fala, vidas que merecem o reconhecimento do luto e aquelas que simplesmente não merecem nenhum reconhecimento. Infelizmente, nós vivemos uma trajetória histórica que colocou algumas parcelas da população nesse lugar de vidas que não merecem serem vividas, ou que não merecem ser... não merece o luto quando a vida é perdida. E a violência que marca a nossa história, ela sempre foi muito seletiva, né? Ela sempre atingiu de uma maneira muito especial esses setores. E não há como não dizer que, de fato, uma boa parte da sociedade, sobretudo da sociedade com recursos, desenvolveu uma certa indiferença. Eu até há muito tempo atrás, há uns 10 anos atrás, eu escrevi um artigo em que eu falava que a gente vivia uma espécie de epidemia da indiferença, né? Eu me referi, em particular, à naturalidade como que os homicídios da juventude negra ocorria e a sociedade seguia vivendo. Acho que podemos continuar a se referir a essa epidemia de indiferença no momento que a gente vive a pandemia da Covid, porque quem mais está morrendo são as populações pobres e negras. Os dados das pesquisas estão mostrando isso. Lia Bock. Átila, eu queria falar sobre segurança. Você fez uma fala na live com a Lilian Schwartz em que disse que a segurança não é um problema de polícia, e sim de cidadania. Eu pensei na atuação da polícia em si, mas pensei também nas pessoas que estão contratando seguranças particulares e colocando alarmes nas suas casas, né? Porque essa é uma visão de que segurança é vigilância, é policiamento, é uma visão muito difundida, né? Eu queria que você falasse para a gente como a gente faz um país mais seguro. Essas pessoas estão certas elas vão ter algum resultado policiando, vigilando, ou a gente precisa muito mais que isso? Eu acho que a gente precisa muito mais do que isso. É evidente que a dimensão da proteção, ela é uma dimensão legítima, né? Ninguém quer se encontrar numa situação de ser vítima de violência, né? Acho que o medo da violência é um medo que precisa ser reconhecido como um medo legítimo. O que não pode acontecer, e que infelizmente é o que vem ocorrendo no Brasil há muito tempo, é você pautar a política de segurança apenas pelo medo. Porque ao fazer isso, você cai muito rapidamente na estereotipação de quem o ameaça. E isso, de novo, no contexto do racismo estrutural, localiza a ameaça sobre algumas populações e autoriza o Estado a reprimi-las de uma maneira desproporcional. Então, assim, a questão da segurança, quando eu digo que ela é uma questão de cidadania, é que ela precisa ser trazida para o marco das políticas públicas promotoras de direito. Segurança, paz, não violência é um direito fundamental que precisa ser abraçado pelo Estado como um todo, precisa ser defendido pela sociedade como um todo, em que a polícia ou as forças de segurança, de vigilância, etc., é apenas uma pontinha desse esforço que é você garantir uma segurança integral para todas as pessoas. E, infelizmente, ao contrário de outras políticas, na transição para a democracia, nós descuidamos, e é preciso que se diga que mesmo as chamadas forças progressistas ou de esquerda, ou mesmo defensoras de direitos, de certa maneira não queriam trazer a agenda da segurança para o campo dos direitos. Deixou-se isso como se fosse um problema de polícia. E nós estamos pagando o preço disso, porque se é um problema de polícia, cai no marco daquilo que sempre foi a polícia e as forças de repressão no Brasil. Elas têm alvo, né? Elas não estão preocupadas na defesa do direito à segurança de todas as pessoas. Elas estão preocupadas em defesa da segurança de algumas pessoas e, sobretudo, da propriedade. Então, assim, é muito importante que a gente rompa com esse paradigma para o bem de todas as pessoas e também para o bem dos próprios policiais e das próprias forças de segurança, que precisam ser reconhecidas e valorizadas, assim como os professores ou os médicos ou outras profissões são valorizadas. Hoje nós não temos isso. É como que se segurança fosse uma questão daquele povinho lá que não tem jeito, está perdido.
e são todos colocados no mesmo pacote, né? Assim como as populações negras, pretas de periferias são descartáveis, os próprios policiais, que aliás têm a mesma origem em grande medida, também são vistos como vidas descartáveis. Isso é um problema que a gente precisa e, infelizmente, acho que ainda tem muito a ser pensado para a gente poder superar essa questão da segurança como repressão. Rita Vu. Apenas. Átila, a filantropia em todo mundo ela tem mudado bastante, né? À medida que os doadores eles procuram se envolver mais, estar mais informados, né, e garantir que seus investimentos espelhem aí os seus valores pessoais, né? Isso está muito relacionado com investimento de impacto, financiamento de risco e até o apoio a empreendedorismo social, né, que gera não apenas as doações diretas, mas também a criação de redes. E aí, no momento onde as questões sociais e ambientais, né, elas são os nossos principais desafios, como esse novo jeito de fazer filantropia está, de fato, ajudando no enfrentamento dessas questões de uma maneira mais sistêmica e a longo prazo. E aí eu queria saber de você se tem alguma coisa que o poder público poderia se espelhar nesses exemplos. É muito boa essa sua observação, Rita, porque, de certa maneira, nós estamos vendo uma transição da segurança de um lugar de caridade ou generosidade apenas, se movendo cada vez mais para a ideia de justiça, né? Eu falei segurança, né? Desculpe, a filantropia, né? A filantropia, como na sua origem, né, ela se ancorou muito numa ideia de que aqueles que têm muito deveriam, de alguma maneira, compartilhar o que têm com os demais. Então, ela partiu muito de uma ideia de generosidade, né? A generosidade dos que têm para doar. É assim que ela foi sendo constituída lá pelos seus fundadores, né? O Rockefeller, Carnegie, o próprio Henry Ford, que criou a fundação. Ao longo dessas décadas, eu acho que hoje o grande debate no campo da filantropia é como ela se move desse marco para o marco da justiça. E o marco da justiça requer aquilo que a gente falava antes, requer que esses atores econômicos, na sua grande maioria, se percebam como parte do problema e parte da solução, né? Se percebam como detentores de privilégios e como promotores de processos que levem gradativamente à superação dessas desigualdades estruturantes, né? E é claro que a grande contribuição que eles podem trazer é ter maior liberdade para experimentar inovação, para experimentar caminhos de políticas e de promoção de protagonismos que talvez não estivessem dados pelas visões tradicionais. E é justamente aí que eu acho que eles se encontram com as políticas públicas e que eles podem se encontrar com os governos justamente na complementariedade de quem tem poder e capacidade para, na ponta, identificar caminhos novos para enfrentamento de questões estruturais e para a promoção da justiça, né? Então, acho que esse talvez seja o momento mais interessante na trajetória recente do campo da filantropia. No mundo, né, não é só... Isso não acontece apenas no Brasil, isso é uma onda que vem dos Estados Unidos, da Europa, já vem de outras situações em que o campo da filantropia está mais desenvolvido, e no Brasil, que tem uma filantropia emergente, que ainda nova, ainda jovem, né, que talvez tenha a oportunidade de queimar etapas, né, tenha a oportunidade de já nascer, já crescer e se fortalecer nesse novo marco, né? Acho que talvez esse seja o grande convite à filantropia e ao investimento social brasileiro, né, que ele queime etapas, já parta e já comece a atuar numa perspectiva de justiça, de promoção de justiça. Eu acho, de novo, eu sou uma pessoa que procuro ver muita esperança, né, nas coisas em que tenho ao redor. E eu vejo sinais importantes que uma parte da filantropia privada brasileira está já dando passos interessantes nessa direção. E aí, de novo, faz parte dessas mudanças para as quais a gente está se empenhando. Thaís Herédia. Eu quero continuar na história da filantropia, porque eu queria te ouvir sobre a institucionalização disso. Você passou rapidamente sobre a interseção entre a ação da sociedade civil e o poder público. E a filantropia, onde ela está mais desenvolvida, na Europa, nos Estados Unidos, no Hemisfério Norte, essa interseção, inclusive, ela é respaldada por marcos legais, né?
tem questões tributárias envolvidas, mas sem benevolência, ou sem privilégio, ou sem descontrole. Dentro disso, dentro da tua esperança, você, numa fundação que tem esse objetivo, como é que você enxerga a avenida ou caminhar para essa institucionalização? Quer dizer, no momento em que o sujeito decidir que ele vai fazer filantropia, ele se assume institucionalmente como filantropo, para não ter o caminho de volta, para não ser um ato, como você disse, apenas de generosidade, e sim um ato diário de justiça social. Perfeito. Eu acho que isso talvez seja uma das agendas mais centrais para o campo da filantropia hoje. Como você pensa o marco legal, que é um debate que está muito presente entre as organizações que representam a filantropia privada no Brasil, como o GIF, né, por exemplo, que é uma instância de representação desse setor, ou mesmo a ABONG, a Associação Brasileira de ONGs, que representa as organizações sociais, nos coloca diante do desafio da resiliência, né? Nós precisamos pensar o nosso investimento, né, de forma que você fortaleça a sua própria sociedade civil, as organizações, para que eles possam atuar nessa esfera de maneira permanente. Então, tem todo um desafio que é aquele de como você cria resiliência institucional em organizações que muitas vezes são frágeis, ou são novos, ou que não têm a história e a experiência para atuar em certas frentes. Então, uma parte importante do financiamento que o distinguiria apenas da caridade e se moveria no sentido da justiça é aquele que procura fortalecer o campo da sociedade civil, procura garantir que as organizações tenham condições de existir no médio e longo prazo. Isso implica em vários tipos de políticas e de governança que são absolutamente essenciais. Então, acho que a filantropia privada precisa olhar cada vez mais para isso. A Fundação FOR certamente tem toda uma política de apoio, que é apoio institucional, que está muito centrado exatamente nesse aspecto. Lia Bock. Átila, ano que vem a política de cotas raciais vai ser revista pelo Congresso Nacional, né? A ideia era que em 10 anos essa política tivesse sido tão efetiva que a gente não precisasse mais dela, né? Mas como a gente viu nesse tempo, o racismo tem se mostrado muito mais persistente e estrutural, então não foi tão simples quanto parecia. Eu queria te ouvir sobre isso, assim, bem central. Você acha que dá para abrir mão da política de cotas no ano que vem? Não, de maneira alguma. Eu acho que a política de cotas se demonstrou uma política de enorme efetividade. Ela mudou a cena das universidades brasileiras, ela vem permitindo a revelação de um número enorme de talentos que estavam sendo absolutamente perdidos. Ela é apenas ainda uma gotinha no esforço de promoção da igualdade, mas ela é exemplar. Ela é exemplar na sua eficácia e na sua eficiência. Então, evidentemente, ela não deve e não pode ser interrompida nesse momento. Acho que nós estamos no começo desse movimento em direção à igualdade no acesso à educação. Acho que ela tem que ser expandida, na verdade. Mudou, inclusive, o mercado de trabalho, né? E a configuração da classe média, ou seja, mudou o Brasil efetivamente. Rita Vu? Átila, hoje em dia basta a gente se expressar de maneira contrária que a gente é atacado, né? Você, alguns anos atrás, teve até o seu Facebook invadido, né? Por se posicionar em relação a várias coisas. Então, hoje a gente vê que o discurso de ódio, ele opera de maneira sistêmica nas redes sociais e a polarização parece que só cresce. E daí eu queria saber se você acha que esse cenário de ódio, de polarização, ele afeta a solidariedade no Brasil? Ele afeta na medida em que ele contamina as relações entre as pessoas. Porque, às vezes, a gente cai no equívoco de achar que o que está acontecendo nas redes é uma representação fiel da vida, e nem sempre é, né? E o discurso de ódio, ele se apoia muito nisso, na promoção do medo e na promoção da identificação de um inimigo, daquele que você precisa destruir. Eu acho que a vida é mais complexa que isso. Então, eu acredito que a gente precisa desenvolver mecanismos críticos, educacionais, que nos permita lidar com esses impulsos sem cair nas armadilhas daqueles que querem focar a nossa existência no medo e na negação e na polarização. Acho que nós somos... acho que há mais sombras e mais gradação nas cores que nos informam, né?
E aí, só para complementar, talvez a arte e a cultura seja o universo que mais nos favoreça a ver o mundo na sua complexidade. Quando você olha para os artistas, para o discurso da criação artística, ele traz muito mais gradação do que o discurso do ódio nas redes sociais faz parecer. Nós somos melhores do que aparecemos nas redes sociais. Ô, Átila, ao longo dessa conversa aqui, que foi muito boa, aliás, você já traçou aqui um panorama desse momento que a gente tem vivido, que é um momento muito tenso, né? A gente falou aqui de violências, fome. É um momento também que você acabou de acenar agora, é um momento que a gente tem a nossa crise de direita, as nossas liberdades, tudo está sendo bem ameaçado. Os movimentos sociais talvez não tenham vivido na história recente do país uma conjuntura tão difícil como a gente tem visto agora. Mas você lá no início do programa sinalizou também que do conflito é que nascem as coisas boas. Essa esperança você tem? Aliás, na verdade, eu vou te pedir um consolo. Me diga que desse momento conturbado a gente vai tirar um Brasil melhor. Olha, eu gostaria de poder te dar total certeza sobre isso, mas eu acho que é mais complicado, né? Eu tenho, como eu disse, eu acho que nós temos muitas boas razões para ter esperança, ainda que também tenhamos boas razões para o desespero, né? Se olharmos, sobretudo, a tragédia humanitária que essa pandemia provocou e o tempo que isso vai levar para a gente superar, né? A memória dessa dor vai ficar com a gente muito tempo. E nós nos perguntaremos durante muito tempo como foi que nós deixamos isso acontecer. Então, esse é um chamado muito central. Agora, isso é também, talvez, aquilo, se nós soubermos processar essa dor, soubermos processar essa frustração de termos deixado acontecer tamanha tragédia e entendermos isso no marco da nossa, do que você chamou de necropolítica, da nossa tolerância, né, com a desigualdade, com a morte, talvez a gente consiga focar na saída. Porque as saídas estão aí, elas estão dadas, né? Nós temos visto ao mesmo tempo, isso que a gente falou ao longo do programa, esse surgimento de tantas ações generosas que nos apontam para um outro caminho, para um outro Brasil, para um outro futuro. A nossa sociedade, ela tem muita potência nela, nós sabemos disso. Então a gente precisa aprender a enxergar ela e valorizá-la de uma maneira mais proativa. E somos todos nós, né? Todas nós responsáveis por isso. É muito fácil de transferir isso para alguém, mas acho que o primeiro passo é parar, pensar, e aquela pergunta que o Betinho falava, né? O que eu posso fazer? Né? Na luta contra a fome, o Betinho perguntava assim, o que eu posso fazer? Essa é a pergunta, talvez, que cada um de nós tenhamos que colocar todos os dias. O que eu posso fazer para ser parte da solução e não do problema? Átila Roque, muito obrigada por essas palavras. Eu acho que aqueceu parcialmente o meu coração, os nossos corações, com certeza aqui. Muito obrigada por essa entrevista ao Nosso Mundo. Muito obrigado. Foi uma enorme honra participar do programa com vocês e seguimos, né? Continuem fazendo esse trabalho belo que vocês têm feito no programa de trazer ideias, pluralidade, diversidade e discutir o Brasil, né? Que é o que a gente precisa. A gente precisa conversar cada vez mais sobre o Brasil. É uma parte de uma pergunta, o que nós podemos fazer? Está aqui, o Nosso Mundo também é uma parte disso. Obrigada, Átila. Nosso programa com o diretor da Fundação Ford no Brasil, Átila Roque, está disponível na íntegra no site cnnbrasil.com.br e também no nosso canal no YouTube. CNN, a maior do mundo, líder em independência.